Fala pessoal, tudo bem? Professor Nelson resolvendo aqui as questões do vestibular de inverno da UEM 2024. Já fizemos a 31, essa é a questão 32. Estou gravando todas elas, hein? Então, se você quiser, procura no nosso canal no YouTube aí que você vai encontrar a resolução das 10 questões de matemática. Então vamos lá. Questão 32 fala o seguinte: considere as funções reais a valores reais, função f e função g, e assinale o que for correto. E na 01 ele pergunta aí, g de 1 é igual a 2 vezes f de 1? Então, de maneira simples, né? O que eu tenho que fazer? Calcular quanto é a g de 1. O que é g de 1? É pegar a minha função e no lugar do x colocar 1. 5 vezes 1 mais 7. Ou seja, 5 vezes 1, 5, mais 7, isso dá 12. E agora calculamos o f de 1. Pegando a minha função f e no lugar do x colocando 1. Então vai ficar lá, menos 1 ao quadrado, mais 1, mais 6. O menos 1, aqui o 1, que eu tenho que tomar cuidado, é que é só o 1 que está ao quadrado, o menos está fora, tá ok? Então aqui vai continuar menos 1, e menos 1 com mais 1 vai cortar, vai sobrar 6. E olha o que acontece, não é 2 vezes f de 1? Então 2 vezes 6 dá 12. Opa, então o item correto, pode marcar, o item 1 é verdadeiro. 02. O gráfico de f intercepta o eixo x em dois pontos distintos. O gráfico de f é uma função do segundo grau, certo? E ele está dizendo que para interceptar o eixo x, o que acontece? Vamos fazer um esboço aqui, vou colocar aqui do ladinho. Vamos pensar o seguinte, eu tenho o gráfico da minha função, que ela pode ser uma parábola assim, pode ser uma parábola assim, e o que determina ser a parábola para cima ou para baixo é o sinal que acompanha x ao quadrado, que é o a. E nesse caso ele é negativo, indica com cavidade voltada para baixo. Só que o que acontece? Ela pode ser assim, pode encostar num único ponto, ou ela pode não encostar. O que determina isso? É se ela tem duas raízes reais e diferentes, se ela tem uma única raiz ou se ela não tem raiz. Então, algumas formas de fazer isso. Tenta achar as raízes. Se você achar, opa, é porque ela cruzou em dois pontos, certo? Você pode pensar no delta, porque o delta positivo significa que tem duas raízes, então cruza em dois pontos. Se o delta for zero, cruza num ponto. Se o delta for negativo, aí quer dizer que ela não vai cruzar, tá? Então você tem algumas possibilidades para isso. Aqui, eu vou colocar a minha função aqui, e se eu quero as raízes, então, significa que eu quero os valores de x quando ela é igual a zero. Então, você, se quiser achar as raízes, pode ser por Bhaskara, certo? Ou, como eu falei, simplesmente achar o delta. O delta, b ao quadrado menos 4ac. Então, meu delta vai ser b ao quadrado. O meu b é o que acompanha o x, então é 1. Menos 4 vezes o a, que é menos 1, vezes o c, que vale 6. O que vai acontecer aqui? Vai dar 1 mais, porque é menos daqui com menos daqui. 4 vezes 1 vezes 6 dá 24. Quer dizer, meu delta é 25. Se delta é positivo, é porque tem duas raízes diferentes. Então, com certeza vai cruzar em dois pontos, tá ok? Não precisa nem continuar. O objetivo era descobrir se intercepta em dois pontos. Intercepta, item verdadeiro. Pode marcar sem medo de ser feliz, ok? 04. Na 04, fala o seguinte, ele fala que os gráficos das funções f e g não se interceptam. Como que elas não iriam se interceptar? Se, por exemplo, meu gráfico eu sei que está alguma coisa aqui. Se a minha reta passasse igual, por exemplo, aqui por cima, certo? Se acontecer isso, não intercepta. Mas pode acontecer de cruzar assim, e aí interceptar. Quando que acontece isso? Quando as funções forem iguais. Então, para eu saber se duas funções se interceptam, o que eu faço? Igualo as funções. Eu pego lá f de x igual a g de x. Ao fazer isso, eu vou encontrar se existe pontos em comum. Então, igualando ali menos x ao quadrado mais x mais 6 igual a 5x mais 7. Eu vou cair numa equação de segundo grau, vou jogar tudo para um lado só. Ok? Vai ficar então assim, menos x ao quadrado mais x mais 6. Aí, o 5x vai para lá negativo.
o 7 vai para lá negativo e tudo isso vai ficar igual a zero. Então vai ficar menos x ao quadrado, x com menos 5x vai ficar menos 4x, e o 6 com menos 7 vai ficar menos 1, igual a zero. Ó, tudo negativo, vamos multiplicar por menos 1? E aí eu vou ter x ao quadrado mais 4x mais 1 igual a zero. Bom, para eu saber se intercepta ou não, eu tenho que achar os valores de x para saber se existe essa interseção. E, de novo, eu posso pensar na ideia do delta. O que acontece? Se eu for resolver isso aqui e se delta der negativo, é porque não existe raiz real. Se não existe raiz real, é porque a reta não está cruzando o meu gráfico, não se interceptam. Agora, se meu delta for igual a zero, aí significa que tem uma raiz, é como se estivesse cruzando num único ponto. Ou se o delta for maior que zero, é porque eu tenho duas raízes reais diferentes. Então, quer dizer que ela cruza em dois pontos. Então, de novo, basta achar o delta aqui, que vai ser, ó, a fórmula está aqui, né? Então, b ao quadrado, então 4 ao quadrado, menos 4 vezes o a, vezes o c. E olha o que vai acontecer. Vai dar 16 menos 4. Isso dá 12. Opa, raiz de 12 não é exata, mas existe. E se existe a raiz de 12, é porque eu tenho duas respostas diferentes. O que acontece é que o gráfico, então, eles se interceptam. Então, a 0,4 está falsa. Essa não marca, falsa. Elas se interceptam, tá ok? 0,8. A imagem da função f é o intervalo que vai do 6 para mais infinito? Bom, primeiro que a minha parábola está voltada para baixo, concavidade para baixo. Do 6 a mais infinito, vamos supor que o 6 esteja aqui. Daqui ele está dizendo que está para cima. Tem como isso acontecer? Não, só por isso já dá para saber que o item é falso, certo? Numa parábola que a concavidade está para baixo, eu teria que pensar qual é meu y vértice, e seria desse ponto para baixo. Então, teria que ser de menos infinito, aberto no menos infinito, até o meu y vértice. E aqui fechado no y vértice. Essa seria a imagem de uma função que tem parábola voltado para baixo. Tá ok? Que é o que acontece. Por que parábola voltada para baixo? Porque o a, que acompanha x ao quadrado, é negativo. Então, só por isso já está errado. E aí tem que tomar cuidado, que ele está usando o 6 como referência, e não é no C, certo? O C é onde cruza aqui o meu gráfico, ó, por exemplo, é onde cruza aqui. Mas eu tenho que pensar que é no meu y vértice. O y vértice é o menor ponto da parábola, ou nesse caso, o maior ponto da parábola. Tá ok? Então, ó, até lembrando, vou até anotar aqui, ó, como calculo o y vértice? Seria menos delta sobre 4a, tá ok? É assim que eu iria calcular o y vértice, tá? Então, alternativa 08, falsa, tá joia? Teria que ser do menos infinito até o y vértice. E o último, 16, ele fala o seguinte, que o gráfico da função composta f bola g é uma parábola com concavidade voltada para baixo. Então, ó, vou apagar tudo isso aqui. E o que eu preciso saber? Se a concavidade é voltada para baixo, então ele está dizendo que é uma função do segundo grau, onde a parte que acompanha x ao quadrado é negativa. E aí, se a gente pensar nisso aqui, ó, tá? O f bola g, que é f da g de x. Então, seria pegar a minha função f, que é tudo isso aqui, e no lugar do x, colocar a minha função g. Então, ficaria assim, ó, o que é o f de g de x? Seria, ó, menos x ao quadrado. Então, menos o meu g, que é 5x mais 7. Aí, mais o x, então, que é 5x mais 7. E mais o 6. Então, ó, essa seria... Opa, desculpa, aqui faltou o quadrado. Menos x ao quadrado mais x mais 6. Exatamente como está aqui, no lugar do x, colocando a função g. Ok? E aí eu teria que desenvolver isso. Como o que ele está falando para a gente é em relação à concavidade, tá? Então eu não preciso fazer ela inteira. Basta saber que se eu desenvolver isso aqui, vai ser o quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo mais quadrado do segundo. É só na primeira parte que eu vou ter o x ao quadrado. Então vai ser a menos 5x ao quadrado, vai dar 25x ao quadrado.
aí mais, e aí vai dar mais um monte de coisa aqui. Só que o que vai nos interessar é que vai ficar aqui, ó, menos 25x². Todo o restante aqui não vai ter mais x². Então é essa parte aqui, ó, o termo que acompanha x², que vai determinar se a concavidade está para baixo ou para cima. E como é negativo, então eu vou ter concavidade voltada para baixo. E exatamente do jeito que ele está falando aí, esse item é verdadeiro, pode marcar, tá ok? Então quais são os itens corretos? A 01 é verdadeira, 02 verdadeira, 04 é falsa, 08 falsa e 16 verdadeira. Então, correto, 16, 2 e 1, a soma final aí dá 19, questão 32, feita com sucesso. Valeu? Até a próxima, ó. Procurem todos os meus vídeos aí, tá joia?